Paz do Senhor Jesus, a todos vocês, nossos irmãos em Cristo, que podem estar conosco mais uma vez nesta oportunidade que nos concede o Senhor, este dia 6 de outubro de 2024. Agradecidos ao Senhor pela presença de cada um de vocês e também a todos os irmãos que nos veem através da internet. Que o Senhor nosso Deus abençoe você e a sua família e que o nosso Deus também seja louvado na vida de todos vocês e pela vida de todos vocês. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus justo, santo e bom, Deus sublime e santo, tem nos concedido mais uma semana de vitórias, algumas dificuldades, sim, mas o Senhor tem concedido esta graça maravilhosa pelo teu poder, pelo teu amor incondicional e chegamos até aqui. Que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós através da tua palavra, capacitando-nos, Senhor, meu Deus, para compartilhar esta preciosa mensagem e também para compreendermos o que o Senhor tem para cada um de nós. O nosso louvor também seja sempre agradável a Ti, ó Deus e Pai. Continue por misericórdia, abençoando cada lar, cada família, aqueles que têm concedido este privilégio para nós de estarmos juntos, reunidos em nome de Cristo Jesus. Tanto neste momento como aqueles que nos veem neste vídeo em um dia futuro. Fica com cada um, cada lar, cada família. E o Senhor seja, por misericórdia, aquele que trará os teus benefícios a cada um desses teus santos. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e nós te agradecemos a tua presença e te pedimos, permanece conosco. Amém. Então, neste dia aqui, o Senhor tem nos concedido o primeiro domingo do mês, neste dia 6 de outubro, e nós agradecemos ao nosso Deus. O nosso tema de hoje é as Escrituras. Um tema simples, mas muito poderoso pelo texto que nós vamos ler, e está registrado no livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 44 ao 47. O nosso texto para fazermos uma pequena reflexão sobre o que o Senhor Jesus nos ensina neste texto, porque ele mesmo diz aos discípulos. Lucas, capítulo 24, dos versículos 44 ao 47. Assim está escrito, e vamos ler. E disse-lhes, o Senhor Jesus, né? E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Bem, então, esse são versículos que fazem parte daquele encontro que aqueles dois homens, a caminho de Emaús, deste encontro que eles tiveram com o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus começou, se apresentou, eles não o reconheceram, aí ele então começou a explicar sobre aquilo que havia na palavra do nosso Deus, nas Escrituras. Então, ele, como sempre fez, explicava tudo aquilo que haveria de acontecer com ele, já escrito há mais de, não uma centena, mas mais que 4 séculos antes daquilo que iria acontecer com ele. E devemos nos lembrar que os judeus também já tinham, mas este, esses, esses livros formando as Sagradas Escrituras, mas muitos judeus ainda não creram. Mas, graças ao nosso Deus, alguns e muitos também creram.
com os nossos hinos da nossa harpa cristã para louvarmos o Senhor. Dois hinos de número, o primeiro de número 349 e o segundo de número 432. 349 e 432. 349 tem por título Os Dons dos Céus, do Céu. Os Dons do Céu, que é semelhante à melodia, semelhante ao hino de número 1. 1, 2, 3. Os dons do céu prometidos, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e de amor. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. O teu poder esperamos, ó glorioso Senhor. Dos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Ai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face tementes, chuvas lhes queiras mandar. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus,
que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Amém, Jesus? Nosso Deus e nosso Pai que é bondoso, que sabe das nossas necessidades, mas queremos teu Espírito Santo a cada dia mais trabalhando na vida de todos os teus filhos. Esta é chuvas do Consolador, o Espírito Santo Consolador, o nosso Deus Consolador. E o nosso segundo hino, o hino de número 430. Assim, consagrado ao Senhor. Seja a minha vida, seja assim, consagrada a ti, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar do nosso viver, porque se consagramos a Ele, com certeza Ele fará o melhor para nós. 432, consagrado ao Senhor. 1, 2, 3. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, e meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém? Glória a Deus. Esta deve ser a nossa vida diária. Caminhar segundo o caminho que o Senhor nos tem permitido. Então, usados pelo Senhor com a alma
purificada e lavada no precioso sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz. Bom, esse deve ser, com certeza, o caminho de todo o cristão, de todo aquele que ama a palavra do Senhor, que tem alegria em praticar e estar na presença do Senhor em todos os momentos, com o coração sempre agradecido e em fervente oração, buscando ao Senhor para que Ele possa estar abençoando ricamente, poderosamente, continuamente. Sem agradar ao Senhor, como está escrito, é impossível agradar ao nosso Deus. E é impossível agradar ao nosso Deus se não tivermos a fé suficiente e que Ele pode fazer todas as coisas. E o nosso irmão Carlos não pode estar conosco, porque ele esteve conosco no domingo passado, mas como ele tem o serviço, não é em um lugar fixo, então ele trabalha como que se fosse trabalhar em eh, diferentes locais em que a própria empresa, né, ordena que ele vá trabalhar. Então, não é por não trabalha por conta, mas como se a pessoa estivesse trabalhando por conta e um dia não faz um serviço, outro dia faz outro tipo de serviço, mas ele então, passou a mensagem e, eh, nos, informou que carece das nossas orações, então vamos orar, vamos lembrar do nosso irmão Carlos, que, infelizmente, muitos não têm este privilégio de folgar, de não ir ao trabalho sábado e domingo. Outros, infelizmente, têm que trabalhar aos sábados e domingos e folgar dias de semana. Então, vamos respeitar aqueles que, por um motivo justo, não podem estar conosco. Também peço oração em favor do meu primo Luiz, que já está em uma fase adiantada não pode respirar, já está com oxigênio, mas o Senhor é poderoso, o Senhor sabe. O Senhor também console aqueles entes queridos que ali estão ao redor, dando sabedoria, discernimento para compreender a situação de dor que vive este nosso primo, que já desde a infância tivemos uma infância juntos e de boas recordações. Igualmente aos os irmãos dele e às irmãs dele, que também são, são crentes em Cristo Jesus. Bom, agradecemos e pedimos as vossas orações, aqueles que estão nos vendo. Então, ele mora no Brasil e que o Senhor ali esteja dando a solução para esta dificuldade pela qual ele passa. A medicina parece que não tem muito o que fazer, mas o Senhor aí pode fazer tudo. Bom, esses são os meus pedidos de oração. Também, por favor, que o Senhor já tenha abençoado a nossa neta Manarro, que o Senhor continue abençoando, guardando, livrando e protegendo, e a cada um dos nossos netos, todos nós agradecemos ao Senhor e pedimos a presença dele. No nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir os nossos irmãos que estão. A paz dos irmãos. A paz. A paz. Só temos a agradecer pela semana que se passou, cansativa, mas gloriosa. Deus continua nos dando força para trabalhar. E só temos a agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Também só agradecer pela semana, por tudo, né? E pela vida da irmã Mieko, né? Sim. Que hoje está fazendo aniversário. Que Deus abençoe, irmã. Parabéns.
bom dia, boa noite. Boa noite. Anterior. Acredito. 季節外れというか、この前からずっと能登半島の地震と洪水によって相当にダメージを受けてるんで、お祈りを少しでもやってもらえればと思います。一応それだけお願いします。以上です。Eu também oro, quero pedir oração pelo pessoal lá de Chicava, no Toronto. As igrejas também, tiveram bastante prejuízo. E agora vai começar o inverno, muita gente sem casa, sabe? Com dificuldades, é muito idoso, porque só ficaram os idosos, os jovens já saíram tudo para a cidade vizinha, foram embora, Então só ficaram idosos e não tem como recomeçar, diz que. Então tá precisando de voluntários e tanta coisa, sabe? Então, peço oração por eles e pelos nossos familiares, pelo Brasil, Japão, Israel. Ai. E parabéns, Mieko-san, nagai kishite kudasai. Me too. Me too. Bem, graças a Deus, pastor. Me ouve? Amém. Pastor, eu só tenho a me te agradecer. Essa semana foi de bastante trabalho, uma semana também especial que o Senhor me concedeu também, o Senhor me comemorar mais um ano de vida. Então, hoje, graças a Deus, só tenho realmente a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Somente graça e a paz. Somente agradecer a Deus mesmo, por mais uma semana que se passou, pela vida do Melvin, pela vida da irmã Mia, pela vida do meu irmão, que também faz aniversário dia 6, que está lá no Brasil. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e continuar orando, pelo Japão, pelo Brasil, esses tempos, que temos enfrentado, não tem sido fácil. E agradecer a Deus também que, já contei para a irmã Mie, que eu tive uma reação alérgica muito forte, de frutos do mar. Fiquei ruim, mas graças a Deus, Deus cuidou da minha vida, cuidou da minha saúde. Estou bem melhor, graças a Deus. E eu queria agradecer a Deus por todo o cuidado, porque apesar de nós, Deus nunca nos desampara. É Wagner. Wagner. A irmã Luzinete, por gentileza. Não está mais, deixa. Por tudo que tem feito, Ah. agradeço a Deus pelo de vida da irmã Nico, que Deus continue abençoando, e do irmão Melvin, que foi falado, que Deus abençoe, e peço oração pela minha mãe, que o Senhor possa continuar abençoando, pelo meu pai também, pela saúde, e também peço porque hoje são as eleições aqui, no Brasil, para prefeitos e vereadores, então que o Senhor nos dê direção e graça aqui em nome de Jesus. Amém, muito grato. Irmão Leandro Nogueira, meu querido. Paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus amado. Posso pedir? Peço agradecer a Deus pela sua misericórdia e infinita bondade que tem para todos nós. Ele conceda a nós mais uma semana de luta com vitória, misericórdia, sabedoria e discernimento para a gente tomar as nossas decisões segundo o caminho que Ele deseja para a nossa vida, toda a salvação, e que conceda todos os pedidos das orações sinceras segundo a fé do coração de cada um. Aleluia. Eu agradeço. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Lembre-se do nosso irmão Leandro também, sua esposa, seus filhos.
Que o Senhor continue abençoando este tempo de permanência desses amados irmãos aqui no Japão. Irmã Mieko, tem alguma tradução ainda que eu deixei para O trás? irmão Desculpa. Kazu é a estação realmente descontrolada que o ambiente está sofrendo muito, né? Principalmente no norte do Japão, no estado de Ishikawa, onde está tendo muitas pessoas desabrigadas, idosas principalmente. Então, pedimos oração para esta região. E catástrofe, né? No norte. Pois? Não, essa é a tradução. Agora é o seu pedido. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Deus. Neste mês de outubro, nós temos 11 aniversariantes do mês. Aleluias. Glória a Deus. Dia 2 foi do Melvin, dia 3 foi da minha irmã Rissa. Hoje é o meu aniversário. E amanhã tendo gêmeos, né, Anderson? Rafaela e Lara, né? E dia 7, Rafaela e Lara. E dia 18 é nosso filho Daniel e Bianca. Dia 17 a Luzinete, né, Lu? Amém. 19 é a Fátima, né? Só que é de conversão, ela escreveu aqui. E dia 28 o Leandro, né, querido Leandro? Né? Irmão Leandro? Sim, meu filho, o meu filho. Seu ok. filho. Aham. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus justo, santo e bom, que tem prazer e alegria em abençoar os teus santos, os teus servos, os teus filhos e o teu povo, ó Senhor. Porque tu és o nosso escudo e fortaleza sempre presente, o nosso provedor, aquele que sustenta e mantém debaixo do teu querer, da tua vontade e da tua glória todas as coisas. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo em que nós habita. Ó Senhor, meu Deus, não merecemos tantas bênçãos, mas o Senhor é grandioso e é todo-poderoso em curar, em restaurar, em renovar, em restabelecer. Acima de tudo, em salvar o perdido. Ó Jesus amado, alcança-os por tua graça. Continua abençoando esta nação, ao nosso país, ao Brasil e demais países, onde estão os teus servos, os teus filhos, Pai, que carecem da tua presença justa, santa e boa. Ao nosso irmão Nishimura, em seus desejos do seu coração, e todos aqueles pedidos aqui feitos por ele, possam por ti, Senhor meu Deus, ser cumpridos para que este teu filho possa se alegrar na tua presença, juntamente com a sua esposa, a minha cunhada, guardando, protegendo, livrando e concedendo as tuas bênçãos. E também ao povo de Ishikawa, que passa por dificuldades, Senhor meu Deus, sabemos que existem igrejas do Deus vivo, que o Senhor não desampara e não vai desamparar nunca. Nós te bendizemos e te louvamos pela vida do nosso irmão Anderson, pela vida da irmã Keiko, que o Senhor tem concedido bênçãos e eles, com o coração agradecido, expressam o teu amor e a tua bondade e a tua misericórdia e o teu favor imerecido. No nome de Cristo Jesus, te agradecemos pela presença desses teus filhos, pela vida deste casal. Igualmente ao nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa, a irmã Renata, ao seu irmão, que o Senhor concedeu mais um ano de vida, a nossa irmã Débora, a qual o Senhor tem abençoado, e eles continuem e permanecem na tua presença, sendo vasos de honra em tuas santas mãos. Também em favor do meu primo Luiz, que está num leito de enfermidade, em que a medicina parece que não tem muito a fazer, mas eu creio que tu és Deus poderoso, tu és Deus que abençoa, ó Pai amado, e pode dar ainda muitos anos de vida, mas está em tudo em tuas santas mãos, e tudo é determinado por ti, Pai. Mas a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Por isso, juntos proclamamos que o Senhor é Deus e que tem todo o poder nos céus e na terra para abençoar a cada um dos seus santos. No nome de Cristo Jesus, em favor também dos irmãos e das irmãs do meu primo Luiz, que o Senhor ali esteja abençoando. O irmão Carlos, que não está conosco, voltando, regressando do trabalho,
Continua abençoando o trabalho das mãos desse teu filho, seu lar, a sua família, tudo aquilo aonde ele estiver eh, presenciando o Senhor Deus e Pai. O Senhor esteja ali em cada um daqueles momentos com esse teu filho, assim como tem estado conosco. Ao irmão Júlio Kaoremura, ao nosso irmão Valdecir, também a esposa do nosso irmão Leandro, do nosso irmão Kaoro, a Simone, continua a estar com eles. A nossa irmã Nil, que não pode estar conosco, continua abençoando. Pai, abre o entendimento e o coração para compreender a tua palavra e continuar e seguir nos teus caminhos. Nós te pedimos em favor do nosso irmão Leandro, que o Senhor esteja ali abençoando, guardando, protegendo, livrando dos dardos inflamados do inimigo, dando, Senhor meu Deus e Pai, o teu Espírito Santo em abundância na vida deste casal e também dos filhos, que o Senhor esteja com cada um deles e com cada um de nós e com cada um desses teus servos. Assim, igualmente, continua abençoando a nossa irmã Luzinete em seus pedidos, em seus desejos, em seus propósitos, sendo bênçãos em tuas santas mãos. Igualmente, ao nosso irmão Alexandre Bonetti, seu esposo, aos seus filhos, que lá estão. Também peço as tuas bênçãos, Pai. Continua restaurando e renovando a nossa irmã Centina, juntamente com o nosso irmão pastor José Ronaldo, a cada um desses teus servos, a cada um de nós que te serve com alegria. A nossa neta Manarro, e o Shin e Keina, também a Ito e a Mari, igualmente aos seus pais, aos seus familiares, todos continuam a guardar e a proteger. Todos esses pedidos aqui mencionados entregamos em tuas mãos, Senhor meu Deus e Pai, e somente o Senhor poderá dar a solução. E devemos, com o nosso coração alegre, aceitar tudo aquilo que vem de ti. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, Pai, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então, nesta semana, desculpa, eu obtive essas notícias da minha prima e que o meu primo, então, passa por algumas necessidades também. Necessidade de saúde, necessidade da presença do Senhor, porque já não tem mais forças. E também em favor das minhas irmãs, dos meus familiares que estão ali, das irmãs de oração também, que têm nos ajudado, têm estado conosco, com a irmã Mieko. Que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas, não somente a elas, mas o lar e a família, que têm trabalhado na obra do Senhor. O nosso texto, então, em que podemos estar compartilhando no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico, dos versículos 44 ao 47, e que nos trazem importantes informações para a nossa, principalmente para aqueles que proclamam a palavra de Deus, mas também para todos quantos confiam no Senhor. Então, amados irmãos, nesses últimos dias, infelizmente, nós temos ouvido notícias, ou muitas vezes visto, sobre várias igrejas que estão divididas, igrejas que estão se dividindo em e, com confusão e contenda. São igrejas onde há muita confusão, contenda e se divide dentro da própria igreja em diferentes grupos. Por causa do quê? Por causa de pessoas que colocam a sua vontade incorreta acima da vontade de Deus. Então, ter vontade, ter desejo, ter propósito, tudo isso é lícito, não é pecado, mas não posso colocar acima da vontade do Senhor, principalmente quando se diz respeito à casa de Deus. Mas a causa principal, a causa maior de algumas igrejas viverem em confusão, que temos ouvido em muitos países, Europa e muitos países, em que muitas igrejas estão vivendo cada vez mais em conflito, em confusão, desunidas e com pouco ou quase nenhum poder em suas pregações.
nenhum, ou muito pouco, ou bem pouco, poder em seus dirigentes, em seus membros. Tudo isso vem do fato de que essas igrejas desconhecem ou abandonaram a pregação autêntica das Sagradas Escrituras. E fizeram o quê? Substituíram por ideias e interesses humanos que são errados diante de Deus. Então, não é normal que isso aconteça, mas infelizmente, em muitos casos, tem acontecido isso, com que pessoas que abandonaram aquilo que deve ser pregado nas igrejas por algo que seja agradável ao mundo, o que não é para ser feito. Então, existem falsos pregadores. Falsos pregadores só fazem o quê? Proclamam um falso evangelho, ou seja, um evangelho falsificado, e assim só podem produzir falsos cristãos. Não tem como. Por isso, então, que muitas pessoas têm agido dessa forma. E o resultado? O resultado disso, aqueles que frequentam, que estão presentes em muitas igrejas, o resultado é uma igreja formada por membros que estão vivendo uma vida muito distante de Deus, daquela real vontade do nosso Deus. Mas ele permite, e tudo é permissão dele, e não temos como alterar isso, a não ser pela nossa oração em favor desses irmãos que estão sendo enganados. Então, assim sendo, observamos nesses versículos que nós lemos que a igreja precisa e deve viver e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, pregar e viver, ou seja, viver e pregar. Não somente falar, mas colocar em prática na vida cotidiana. E isso tudo o quê? Com integridade e persistência. Então, pregar o evangelho com integridade, não aumentar nem diminuir. Ser persistente, continuar pregando o evangelho. Esse que o Senhor Jesus nos ordenou, ide e proclamai a palavra ou as boas novas de salvação, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Infelizmente, isso é que deve ser feito. Então, nesses versículos também, nós vemos o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, antes de subir ao céu, mostrando aos seus discípulos, no caso aqueles a caminho de Emaús, que tudo o que lhe acontecera, o seu sofrimento, a sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Este é um contexto que deve ser proclamado todo. Sofrimento, apenas não. Sua crucificação e morte, apenas não. Seu sepultamento e a sua ressurreição, todo em um conjunto. Tudo isso aconteceu em cumprimento às Escrituras. Ele explicou desta forma. E é isso que devemos pregar. É desta forma que ele nos ensinou. E por que eu vou fazer diferente? Sabemos e temos notícias de que muitas pessoas, infelizmente, fazem de outra forma por diferentes interesses. Eu prefiro nem entrar nesse mérito. O Senhor Jesus nos ensina qual é o padrão que deve ser utilizado na pregação do Evangelho. Pregação não é só o pastor, é toda vez que você vai falar do Evangelho para uma pessoa que você conhece. Você vai começar falando do que dele? Você vai começar acusando ele do pecado e de que isso que ele está fazendo vai levar ele para o inferno? Aí ele já assusta a clientela, não é assim também. Mas eu tenho que pregar o Evangelho. Ou seja, é de boas novas, então se é de boas novas, é importante para todos nós. Então, o Senhor Jesus deu esse padrão para que o cristão seja o quê? Edificado e tenha um crescimento sadio, não somente dele, mas também da sua igreja.
ou seja, da igreja de Cristo. Então, quem é que faz a igreja crescer? É a estratégia humana? Eu não creio. O que faz a igreja crescer é o Espírito Santo do Senhor. Assim está na palavra. Então, essa é a essência da mensagem do Evangelho, que a igreja de Cristo deve viver e proclamar ao mundo. Essa é a essência. O sofrimento, tudo aquilo que o Senhor passou, tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele padeceu, a sua morte e a sua ressurreição. Senão não estará completa a mensagem da salvação, a mensagem, das boas novas de Cristo. E tudo isso já estava escrito alguns séculos atrás no Antigo Testamento, como temos hoje. No versículo 44, a base da verdadeira mensagem do Evangelho deve ser as Escrituras Sagradas. Foi o que ele começou a falar àquelas duas pessoas que estavam andando meio tristes, pois tudo o que aconteceu com ele foi o que ele explicou. Tudo o que aconteceu com ele está de acordo com as Sagradas Escrituras. Nem algo a mais, nem algo a menos. Então, estas eram as Escrituras daquela época, que ele, o nosso Senhor Jesus, falou. Nas Sagradas Escrituras, vocês vão encontrar de mim tudo aquilo que de mim foi escrito. Então, as Sagradas Escrituras era formada pelo Pentateuco. Pentateuco é Mateus, Marcos, Lucas e João. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bom, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses livros, segundo escrito por Moisés. Então, acrescentando ao Pentateuco, todos os judeus tinham os profetas e os salmos. Os primeiros 5 livros, os profetas e os salmos. Alguns livros, por exemplo, como Ruth, que não é profeta, e alguns livros, Juízes, Reis, não faziam parte ainda. Então, aqui o Senhor Jesus nos lembra, nesses versículos, ele estava lembrando aqueles dois, mas ele também nos lembra que se alguém for pregar a sua mensagem, terá que fazê-lo com base nas Escrituras, como ele sempre fez. Então, é sempre bom lembrar. Ele ia ao templo e fazia o quê? Pegava o celular? Não. Então, ele pegava a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, lia e ele explicava sobre aquilo que ele estava lendo. Essa deve ser a forma que nós devemos fazer, segundo o exemplo do Mestre. Então, nós não precisamos de uma nova ou uma outra revelação para pregar. Temos que, evidentemente, buscar ao Senhor e Ele vai nos trazer aquilo que nós devemos falar. Ali, de repente, para a pessoa que nós encontramos no trem, no ônibus, andando a pé na rua, no nosso local de trabalho, então nós devemos falar o quê? O Senhor, o Espírito Santo, vai nos dizer exatamente o que a pessoa precisa. Eu tenho que falar o que aquela pessoa precisa, não o que eu quero, o que eu penso que ela precisa. Por isso que eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Então a nossa pregação será autêntica quando estiver, evidentemente, fundamentada nas Escrituras. Assim é que está escrito em Lucas 24, do versículo 25 ao 27, também conhecido, e é anterior, evidentemente, no mesmo capítulo, anterior a esses versículos. Assim está o Senhor Jesus dizendo, e ele lhes disse, ó nécios, ou seja, tardios, devagar para compreender, né? Ó nécios e tardos de coração,
para crer tudo o que os profetas disseram. Os judeus sabiam? Sabiam, mas não quiseram crer. Porventura não convinha, ou seja, já não está escrito, que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Tem que ler os profetas, de preferência Isaías. E, começando por Moisés, então ele começou por Moisés. Começando por Moisés, onde? Os 5 livros que Moisés escreveu. E, começando por Moisés e por todos os profetas, novamente, veja que ele está sempre falando aquilo, ele está praticando aquilo que ele sempre ensinou. Então, Moisés, todos os livros do primeiro, os 5 primeiros livros, os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Portanto, as escrituras já trazem, já estão escritas e foram escritas com direção ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que lá está escrito é para mostrar aquele que haveria de vir. Não somente em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, não. É em todo o evangelho que nós temos hoje na nossa Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, fala do Senhor Jesus. Portanto, qualquer parte desta palavra que você pregar, que cada um de nós pregar para qualquer pessoa, deve direcionar a Cristo Jesus, porque assim é o que está na palavra. Então, portanto, qualquer outra mensagem que não fale de Jesus Cristo não é a mensagem do Evangelho de Cristo. São mensagens de autoajuda, muito em evidência atualmente, mensagens de cura, não que seja pecado falar, mensagem de libertação, desde que seja através de Cristo Jesus, também, ultimamente, muitas mensagens de prosperidade. Então, tudo isso atrai muitas pessoas. Mas pregar que a nossa salvação está assegurada por Cristo Jesus, essa então é que deve ser a prioridade, e não as mensagens que nutrem falsos cristãos e que se aborrecem por qualquer coisa e criam confusão e divisão entre irmãos por motivos irrelevantes e impuros. São motivos simples, por nada ele arruma isso. Em toda a igreja tem, aqui nesse país também tem sim. Então, em todo lugar existem pessoas que, por um motivo ou outro, não sei dizer, porque são vários os motivos, mas talvez porque o pastor, o responsável, o dirigente, produz mensagens, e essas mensagens acariciam o ego dessas pessoas, desses falsos cristãos, e que se aborrece por qualquer coisa. Eu não gosto desse irmão, eu não gosto do dirigente do coral, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e vai embora. Então criam confusão, divisão entre os irmãos. Uma coisa que não deveria acontecer, mas que, infelizmente, nós temos ouvido e que tem acontecido em muitos lugares. E somente aqueles que conhecem e vivem de acordo com as Escrituras, esses daí estão capacitados a viver e a pregar o Evangelho da salvação. E também ensinar de forma correta para os outros, para que eles sejam libertos pelo Senhor. Como eu vou ensinar alguma coisa para alguém se aquilo que eu estou ensinando não vai levar ninguém à salvação? Não há necessidade. Então, não fale nada, para não falar errado. Mas aqueles que conhecem o Evangelho e vivem de acordo com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras, porque já falei um domingo anterior, as pessoas não somente estão atentas ao que você fala, mas principalmente àquilo que você faz, muito mais importante. Então, é importante viver, conhecer e viver de acordo com a Escritura, com as Escrituras, e assim eu vou levar
a palavra e vou ensinar de forma correta a outros, como alguém ensinou para mim, chegou para mim. Então, para que essas pessoas sejam libertas. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu vou falar alguma coisa que está fora disso, já não é a verdade. Então, por isso que devemos falar a verdade, ainda que em muitas situações nós passamos por dificuldades. Eu ou nós, né, já passamos por isso aqui nesse país, de ter que falar a verdade e, infelizmente, nós sofremos a causa. Mas, como falou o apóstolo Paulo, sofrer por Cristo é alegria. Então, deve ser a nossa palavra deve ser exatamente firmada em todos os ensinamentos do Senhor Jesus. A nossa conclusão deste texto é que toda a pregação do Evangelho de Cristo deve estar de acordo com as Sagradas Escrituras. Lê, não acrescenta mais nada. Vai fazer a sua exposição, não tire nada, não omite alguma coisa porque tem alguém que não vai gostar. Não? Ou não acrescente nada porque isso também está dizendo que o Senhor entregou a sua palavra e ficou faltando alguma coisa que necessitava do acréscimo daquilo que eu ou você pensa. Não, não vamos fazer isso. Tá? Então vamos pregar esta palavra de acordo com o que está escrito na palavra. Caso contrário, será tudo menos uma mensagem cristã. Então, se eu falar outra coisa, principalmente nesses últimos dias, para atrair pessoas para a igreja, eu não sei se é para atrair pessoas para a igreja ou se é para atrair pessoas para Cristo. Então, são duas coisas distintas. Então, o coração da mensagem do Evangelho de Cristo deve estar focado em seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Esse deve ser o foco principal. Claro que vem outras coisas decorrentes dessas três palavras: sofrimento, morte e ressurreição. Muita coisa vem devido a isso, tanto antes como depois do nascimento e da ressurreição de Cristo. Então, a sua morte também, que nós devemos proclamar, por quê? Porque a sua morte foi por causa dos nossos pecados. E a sua ressurreição para nos conceder a vida eterna ao lado do Pai. Esse que é o cerne, o importante que deve ser a nossa mensagem àquele que ainda não conhece e que pode estar no nosso local de trabalho, na nossa escola, onde estivermos, né? Então, a mensagem do Evangelho de Cristo deve confrontar os pecadores, não acariciar o pecado do pecador, e convidá-los ao arrependimento. Com essa mensagem que eu tenho para dar, então ela deve produzir no pecador isso, confrontar, não é acusar. Acusar é outra palavra. Ele tem que se sentir o quê? Como um pecador. E aí, esta mensagem vai convidá-lo ao arrependimento. Ou seja, a mensagem vai convencê-lo do seu pecado, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Então, tudo isso para a remissão dos seus pecados, ele tem que se arrepender, para a remissão dos seus pecados e para uma nova vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma nova criatura, como o apóstolo Paulo disse. Então, para ser nova criatura, tem que se arrepender. O Senhor Jesus disse, nascer de novo. Como vai nascer de novo? Sendo velho, vai voltar ao ventre da mãe? Não. Então, ele tem que ser nascido da água e do Espírito Santo. E do batismo, como em água. Então, para remissão dos seus pecados e para uma vida dirigida pelo Espírito Santo, essa é o propósito da salvação. E também levando a nossa mensagem, deve ser levar o perdido pecador a ter aversão pelo pecado, não permanecer no pecado, não continuar pecando. Mas a mensagem e é o Espírito Santo que vai produzir nele esta aversão do pecado,
de qualquer tipo de pecado que a pessoa esteja cometendo e também esse desejo ardente de abandoná-lo. Porque muitas vezes tem pessoas que demoram mais tempo e outras menos tempo. Algumas pessoas vão. Essa transformação vem de avião, outras vêm de barco, outras vêm de bicicleta, mas outras vêm engatinhando, como falou um irmão, né? Então, tudo isso vem no tempo determinado pelo Senhor. Não somos nós, nem a nossa palavra própria é que vai determinar isso na vida de cada um. Então, essa pessoa vai passar a continuar ouvindo a palavra e vai ter um desejo de largar esse pecado, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de pecado. Não vamos fazer a lista aqui porque ela é muito grande. Então, a mensagem da salvação é uma obra graciosa de Deus. É pela graça, amém, aleluias. Mas exige que o pecador se arrependa para que os seus pecados sejam anulados. Se não se arrepender, vai estar dentro da igreja cometendo os mesmos pecados, o que, infelizmente, estão em todos os níveis dentro da hierarquia da igreja. Infelizmente. Então, nesse texto, o Senhor Jesus chama a nossa atenção para o fato de tudo o que ocorreu com ele, a sua humilhação, o seu sofrimento, a sua morte e ressurreição, é o cumprimento de tudo o que diz as Sagradas Escrituras e de tudo o que o Senhor disse aos discípulos sobre o que haveria de acontecer com ele. Além de estar escrito nas Escrituras, ele falava pessoalmente e as pessoas não entendiam. Até Pedro falou para ele: não, Senhor, não vai morrer, não. Se precisar, eu morro junto com o Senhor. Ou seja, porque ele tinha esse propósito de morrer na cruz e as pessoas foram entendendo através dos ensinamentos dele. Então, ele usava a palavra das Escrituras e também, claro, sendo Deus, usava a sua onisciência e onipresença. Então, essa é a boa nova que devemos pregar. Crer, proclamar e vivenciar na prática. Esse é o resumo daquilo que nós devemos fazer com a palavra do Senhor. Proclamar as boas novas. É o que nós devemos pregar. Não vamos pregar também aquilo que agrada ao nosso ao nosso ao nosso próximo, aquele que está próximo de nós. Só para agradá-lo, não podemos. Sim, Deus é amor, eu tenho que falar que Deus é amor, mas eu vou esquecer que ele é Deus de justiça e vou falar para a pessoa mais tarde. Por isso que ele quer que a pessoa se arrependa para que seus pecados sejam anulados. Então, existe a nossa parte no processo. Nós devemos também crer naquilo que nós estamos falando, né? Aquilo que nós estamos proclamando e vivenciar na prática. Sem essa vivenciar na prática, infelizmente, não vai ser possível. Então, sou grato a Deus, a cada um de vocês que tem estado conosco em mais esta 1 hora, alguns com muitos afazeres, mas que o Senhor tem concedido esse privilégio de estar conosco. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um. E na próxima semana, querendo Deus, a Santa Ceia do Senhor, o segundo domingo do mês. Faltou água, minha esposa? Alô? Oração pelo irmão, é estudante de teologia, né? Da igreja do sogro do Daniel, Sekiguchi, começou estágio na igreja Shinohara, vai ficar por 6 meses. Então, né, nós alegramos muito, porque ele é economista e é diretor da escola dominical, né? Então, os estudantes de teologia passam de 6 em 6 meses. O irmão Massuda acabou no mês agora de setembro, e agora 6 meses vem o Sekiguchi. Então, esse irmão é um dos irmãos que a gente tem um amor especial também, porque apesar dele ser economista, mas ele não economiza na palavra do Senhor. Ele se alegra, é diferente
da alegria produzida de muitos irmãos que nós encontramos em todas as partes do mundo, mas ele e a sua casa servem ao Senhor já de muito. Então, são 6 meses que ele passará aqui, junto com os irmãos, aprendendo na prática, praticando aquilo que ele tem aprendido, então, na faculdade de teologia. E o Senhor o abençoe. Então, vamos orar para encerrar. Ó Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus justo, santo e bom, que quer e requer de cada um de nós que proclamemos a Tua palavra na autoridade do Teu Espírito Santo, sabendo aquilo que agrada ao Senhor e que devemos falar ao nosso semelhante, que vai convencer o nosso semelhante, que ainda não conhece a Cristo. E é o Teu Espírito Santo que trabalha no coração do perdido, assim como tem feito no nosso coração e continuará fazendo sempre. Ó Deus justo, santo e bom, também pelo nosso irmão Sekiguchi Akira, que tem estado conosco, e ele vai permanecer agora, a partir deste domingo, deste dia, durante 6 meses, para estar trabalhando na tua obra, contribuindo, colaborando, com alegria no coração, como ele sempre tem feito. Ó Senhor, meu Deus, capacita-o para a boa obra, e a cada um desses teus santos que nos ouvem e nos veem neste momento. Fica com cada lar, cada família. No precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, é que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. O amor do nosso Deus Pai, do nosso Deus Filho e do nosso Deus Espírito Santo. Ó Senhor, meu Deus, a tua salvação e a tua consolação venha sobre cada lar e cada família, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É que te pedimos e te agradecemos. E estaremos aqui no próximo sábado, querendo Deus, para participar da Santa Ceia do Senhor. Deus os abençoe, guarde, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito grato, meus amados. Desculpe do tempo passado.